Olá, meus irmãos. Eu sou a Marta Noves, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e venho hoje refletir com vocês acerca do tema causas atuais e anteriores das aflições. Mas antes de nós entrarmos em nossas reflexões, vamos ler uma página e fazermos uma prece. A página de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e se intitula Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo, na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibir chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de reconhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então, meus queridos companheiros, vamos agora, na certeza de que os amigos espirituais se encontram conosco neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais que se encontram conosco aqui nesse instante, nós agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo. E o que pedimos, Senhor, é que possamos, em refletindo sobre a proposta de hoje, possamos transformar aquilo que aprendemos em ações no nosso dia a dia. Que os nossos corações e também as nossas mentes estejam abertos e em sintonia para que possamos compreender tudo o que chegará para nós nesse dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então, a nossa proposta de hoje é refletirmos acerca do tema causas atuais e anteriores das aflições. Esse item está no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e mais especificamente nos itens 4 e 5. Nos diz Kardec que tudo aquilo por que passamos neste momento decorre dessa vida ou de ações de vidas passadas. Peraí, o que ele está querendo dizer para a gente? Que a toda causa corresponde uma consequência. Então, se eu vivo uma aflição hoje, essa aflição
decorre de alguma coisa que eu tenha feito nesta vida ou de alguma coisa que eu tenha feito em uma de minhas muitas outras vidas passadas. Mas aí ele também nos convida a uma outra reflexão. Será que uma aflição que eu vivo agora não decorre de um comportamento equivocado que eu tenha tido, ou até mesmo de um caráter duvidoso que eu tenha empregado numa determinada ação? E aí fica para nós esse questionamento. Vamos pensar agora em termos dessa vida. Quanto do meu caráter, do meu comportamento está contribuindo para a aflição que eu passo neste momento? Então vamos exemplificar isso para que a gente possa entender de forma melhor. Vamos imaginar que hoje eu tenha filhos, que meus filhos já sejam adultos, mas que eles me tratem muito mal, com desprezo até. E muitas vezes chego a achar que é uma ingratidão muito dura, que não mereço aquilo que fazem comigo. Mas vamos voltar lá atrás, quando eram menores. E a pergunta que devemos nos fazer neste instante é assim: será que dei ao meu filho limite quando ele precisava? Ou quando ele pedia de forma velada e eu não entendia? Será que eu passei muito a mão na cabeça do meu filho? Será que quando meu filho brigava na escola, eu dizia para ele: volta lá, revida, não fique por baixo? Como é que eu agia com meu filho quando ele era criança? Será que o que eu vivo hoje não é fruto do que eu deixei de fazer ou fiz em excesso quando ele era criança ou adolescente? É um questionamento, é uma pergunta para a gente se fazer. Mas vamos dar outro exemplo? Vamos ver um irmão que de repente hoje sofra de um enfisema pulmonar. Mas esse irmão fuma desde que tinha 14 anos de idade. Ora, esse enfisema surgiu do nada ou ele é fruto do mau uso que esse irmão teve para com seu corpo físico? É um outro questionamento. Mas vamos pensar nas uniões, nos casamentos. Quantos de nós se dizem infelizes em suas uniões matrimoniais? Vamos voltar lá atrás. Quando escolhemos esse companheiro para trilhar o caminho junto conosco, havia sentimento? Essa escolha foi baseada em sentimento e razão? Ou essa escolha foi para suprir alguma coisa de que eu tinha necessidade naquele momento? Me casei por interesse? Havia algum interesse oculto nessa minha escolha? Essa é uma pergunta que só nós podemos responder. E vale a pena a gente pensar sobre isso. Agora vamos pensar em termos de vidas passadas. Ora, a gente não pode se esquecer que Deus quer que seus filhos progridam. E, portanto, Ele não vai deixar impune qualquer desvio, que nós tenhamos desse caminho reto. Não há uma falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete
forçosas e inevitáveis consequências, nos diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec está falando causa e efeito. Vamos exemplificar, né? É sempre bom a gente exemplificar para as coisas ficarem mais claras na nossa cabeça. No livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, o espírito Irmão X nos conta a história de um soberano no ano de 177 depois de Cristo. Diz-nos Humberto de Campos que tratava-se de um soberano da cidade de Lyon. E lá, numa assembleia, eles resolviam, como receberiam um ilustre visitante que chegaria da cidade de Viena. Então o irmão X conta que eles queriam fazer uma coisa inovadora, uma coisa que Roma nunca tivesse visto. E muitas daquelas pessoas, gritavam: vamos colocar cristãos às feras. Mas o imperador achou que isso já estava ultrapassado. E depois tinha uma outra situação. Os leões que haviam chegado da África estavam muito preguiçosos. Mas aí, de repente, ele tem uma ideia. Ele diz: já sei o que podemos fazer. Se cada um que se encontra hoje aqui nessa assembleia sair hoje à noite à caça de uma mulher ou de uma criança cristã, nós teremos 1000 cristãos aqui amanhã. Colocamos então, à medida que formos trazendo, em cárceres. E quando esse ilustre visitante chegar, nós podemos fazer o seguinte: lavamos essas crianças e essas mulheres com resina. Depois espalhamos farpas e óleo no solo da arena. Colocamos fogo. E aí ainda podemos pegar cavalos que não sirvam mais para os nossos jogos e deixarmos que os cavalos adentrem a arena. Vai ser um espetáculo incrível. Todos aplaudiram. Todos gostaram da ideia. E aí o imperador pediu que cada um que estivesse concordando com a ideia, que cada um que se dispusesse a trazer um cristão, sendo mulher ou criança, que levantasse a mão. Muitos levantaram, dentre os quais mulheres robustas. E no dia seguinte, lá estavam crianças chorando, mulheres apavoradas, todas ali, esperando a hora do martírio. E foi feito exatamente como o imperador planejou. Atearam fogo e muitas daquelas pessoas foram para a pátria espiritual por conta do fogo ou despedaçadas pelas patas daqueles cavalos. 18 séculos se passaram. E aí, a mão do destino reúne essas pessoas para que juntas pudessem espiar aquilo que fizeram 18 séculos antes, num circo na cidade de Niterói. Aí então a gente vê claramente esse desencarne coletivo como sendo consequência daquilo que aquelas pessoas em conjunto fizeram 18 séculos antes. Mas também nos lembramos de um caso contado por Chico Xavier
no programa Pinga Fogo, na década de 70, esses 2 programas dos quais Chico participou na TV Tupi, a convite do jornalista Saulo Gomes, foram depois, por esse jornalista, transformados num livro, Pinga Fogo com Chico Xavier. E nesse livro a gente tem a oportunidade de ouvir Chico, quando fala da lei de reencarnação, contar o caso de uma mulher com quem ele conviveu e que teria feito 6 abortos. Conta Chico que ela desencarnou no ano de 1936, mas que reencarnou não muito tempo depois do seu desencarne. Ele diz que após o ano de 1942, essa criatura já estava de volta ao plano terrestre e que ele pôde acompanhar o sofrimento, a amargura, a angústia que essa mulher trazia dentro de si por ser estéril. Ela não conseguia engravidar. Então a gente vê aí causa e efeito. Mas aí a gente fica se perguntando, né? Nesse momento em que todos vivemos uma situação conjunta, né? Parecida, cada um de nós pode se perguntar: o que eu tenho a ver com essa pandemia que está assolando o mundo inteiro? O que eu tenho a ver com esse flagelo destruidor? Mas antes da gente tentar responder esse questionamento, vamos entender o que é esse flagelo destruidor. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, Kardec pergunta com que fim esses flagelos destruidores chegam até nós no plano terrestre. E os espíritos respondem a Kardec que é para que nós possamos progredir mais depressa enquanto humanidade. E ele fala uma coisa muito interessante também. Ele diz que a gente só denomina esses acontecimentos como flagelos destruidores porque a gente está vendo, né? A gente tem uma visão muito pequena daquilo que acontece. Na verdade, a gente só foca no prejuízo que esses flagelos estão causando para a humanidade nesse momento. Mas dizem os espíritos que eles são necessários, porque senão, ao invés de evoluirmos em anos, poderíamos demorar séculos para que o progresso chegasse até nós. E aí Kardec continua, e na pergunta 738, ele pergunta se ele não poderia, se a espiritualidade não poderia empregar outro tipo de coisa para melhorar a humanidade que não fossem esses flagelos destruidores. E aí, para nossa surpresa, os espíritos respondem que sim, a espiritualidade diariamente emprega esses meios, né, para que a gente possa progredir. Afinal, eles nos deram o ensinamento, o discernimento para que a gente saiba o que é bem e o que é mal. Mas que nós não aproveitamos essas oportunidades que nos são dadas. Então, que é necessário que alguma coisa venha até nós enquanto humanidade e que nos toque em nosso orgulho, para que aí então a gente possa se dar conta do quanto somos frágeis. Mas Kardec continua e ele pergunta aos benfeitores se esses flagelos também são provas morais pelas quais nós temos que passar. E os espíritos respondem que são provas sim. Que essas provas, elas nos dão condição de exercitarmos a nossa inteligência
e de também demonstrarmos nossa paciência, nossa resignação, e também fazem com que brote em nós o desejo de nos mostrarmos abnegados, desinteressados e também de praticarmos o amor ao nosso próximo. Mas os espíritos fazem um senão. Eles dizem: se o egoísmo não dominar em vocês. Então, ele está dizendo assim, a espiritualidade está dizendo assim para nós: olha, vocês podem aprender, né, desenvolver a inteligência, vocês podem entender o que significa abnegação, paciência, resignação, desinteresse, amor ao próximo, desde que não se aproveitem do momento, desde que não sejam egoístas. E aí, quando eu estava estudando esse tema, eu tive a ocasião de ouvir uma palestra de um filósofo e historiador brasileiro em que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, e é alguma coisa para que a gente pense. Kardec nos ensinou a raciocinar. Kardec diz que nós temos que pensar, que nós não devemos ser partidários de uma fé cega. Por isso, compartilho isso com vocês. Diz esse historiador que nas guerras, nas pandemias, nas grandes crises, aparecem, brilham grandes homens, mas também aparecem grandes canalhas. E aí eu me lembrei desse ensinamento deixado para nós nessa questão 740 da espiritualidade superior. Quando eles nos dizem que a gente pode fazer um bom uso desses flagelos destruidores se não nos deixarmos levar por nosso egoísmo, se não nos aproveitarmos da situação vivida para tirarmos proveito próprio, para beneficiarmos A, B ou C. E isso é para a gente pensar. Mas espera aí, se os flagelos destruidores vêm até nós enquanto humanidade para que a gente possa progredir, e se eles nos são enviados porque não conseguimos enxergar alguma coisa que esteja acontecendo, se não conseguimos ver o que é bom, o que é ruim, o que é fazer o bem, o que é fazer o mal, do que a gente não estava se dando conta? A espiritualidade está querendo abrir os nossos olhos para quê? Por que essa pandemia chega até nós nesse momento? E aí a gente se lembrou do ano de 1980. Para quem se lembra, né, ou para quem já estudou, vai se lembrar que o ano de 1980 foi um ano em que as indústrias cresciam muito, largamente, e com isso iam poluindo o meio ambiente. Mais direitos trabalhistas eram exigidos pelos trabalhadores, né? Eram conquistados pelos trabalhadores. E a gente tinha também um capitalismo que exigia cada vez mais lucros. As grandes empresas pensando em lucro, lucro e lucro. E aí, qual foi a solução que os países do primeiro mundo encontraram para resolver essa situação? Pegaram as indústrias e mandaram todas para um lugar bem longe, onde eles poderiam ficar distantes da poluição. Um país onde a escravidão
oficialmente aceita. E eles não estavam vendo. Ninguém estava vendo nada. Afinal, a China estava do outro lado do mundo. Então, para que se preocupar? E a gente acabou gostando disso, porque as coisas começaram a chegar para nós mais baratas. Ora, nos Estados Unidos, no Japão, onde a mão de obra com certeza era mais cara, porque os direitos trabalhistas eram respeitados, os produtos chegavam a nós muito caros. E aí, de repente, conseguimos comprar tênis, conseguimos comprar jeans, conseguimos comprar roupas, eletrônicos muito mais barato. Nossa, ficamos felizes. E essa sociedade capitalista incentivando em nós, pobres mortais, trabalhadores, o incentivo ao consumo em massa. E a gente foi consumindo cada vez mais, nos esquecendo da escravidão vivida por nossos irmãos chineses. Nós fechamos os olhos para nossos irmãos chineses que viviam e vivem sob um regime escravo, num país onde até a religião é controlada. Por isso, a grande maioria da população não tem uma religião. Mas nós, por egoísmo, a humanidade inteira fecha os olhos para isso. Mas nós também, além desse problema com a China, a gente também apoiou e apoia, né, um sistema capitalista sustentado em desigualdades, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e a classe média fica aí nesse meio, querendo dizer que é rica, mas que na verdade vai perdendo seu poder de compra a cada dia. A nossa vontade de consumir, de ter bens materiais, de substituir o ser pelo ter, vai aumentando cada vez mais. E a gente fecha os olhos também para a fome na África. Para que pensar nisso? Deixa as ONGs. Por que pensarmos nisso? É tão fácil quando a gente está andando por uma calçada, a gente atravessar e não se deparar com aquele irmão que estende a mão em busca de um pedaço de pão. Para que pensar na África? Está muito distante. A gente consegue resolver o problema dos infelizes aqui, atravessando a calçada, não nos deparando com a infelicidade alheia. Para que pensarmos na África? Mas aí, quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, a gente encontra lá na pergunta 830, Kardec perguntando assim para os benfeitores espirituais: olha, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis aqueles que se aproveitam desse povo? Embora só estão fazendo porque estão conformados com o uso que para eles é natural? Olha a resposta dos benfeitores para a gente. O mal é sempre o mal. Aquele que tira proveito da lei da escravidão
é sempre culpado de violação da lei da natureza. E os espíritos arrematam, dizendo assim pra gente: desde que mais desenvolvida a humanidade e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, a razão já mostrou que o escravo é um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais o homem tem em se utilizar de mão escrava, dizendo que esse ou aquele país faz isso de forma oficial. E aí, de repente, chega para nós a pandemia. Chega para nós o coronavírus. E onde é que esse vírus começa, meus irmãos? Começa na não tão longínqua China. A China, que em 1980 era tão longe, parece que hoje, com a globalização cada vez mais acirrada, essas mídias sociais, elas estão cada vez mais nos aproximando desses irmãos que antes ficavam tão longe. E aí, com isso, vidas são perdidas. E a gente se depara com um sistema de saúde, com um sistema funerário incapaz de atender a demanda no mundo inteiro. E aí, sabe o que aconteceu? O inimigo invisível nos tornou iguais. Porque hoje a gente não pode mais fazer como aquele soberano francês que viveu lá no século XIV, na época da peste negra, que simplesmente pegou seu cavalo e foi para um povo distante, onde a peste ainda não tinha chegado. Hoje nós não podemos fazer isso, porque hoje nós nos enxergamos a todos, porque hoje as fronteiras estão fechadas. E hoje nós não podemos simplesmente pegar um avião e ir para um lugar distante, onde a pandemia não tenha se alastrado. E também não podemos ir para o interior, se as estatísticas estão nos mostrando que esse vírus começa nos grandes centros, mas depois vão se alastrando a pouco e pouco para as periferias e para as cidades interioranas de todos os países. O inimigo invisível nos tornou iguais, ricos, pobres. De que adianta termos dinheiro nesse instante? De que adianta usarmos joias ou bijuterias? De que adianta o vestido de grife ou o vestido comprado numa barraca, num camelô no centro da cidade? De que adiantam os sapatos, as bolsas? Nada. Não podemos sair. E que graça tem tudo isso? Que graça tem os bens materiais? Se a gente olha para todos os lados e só vê tristeza. Mas aí a gente se depara também com caos econômico. E esse caos econômico vai levando muitos de nós, se não nós, que ainda somos privilegiados, quantos irmãos, quantos amigos nossos, a um estado de penúria, a um estado de fome. Mas aí também a pandemia nos traz solidariedade e empatia. Aprendemos
a olhar o outro, a nos colocarmos no lugar do outro e a fazermos alguma coisa para que esse caos econômico seja minimizado. Estamos fazendo, estamos ajudando na medida daquilo que nos é possível. E vemos isso dentro de um mesmo povo, dentro de uma mesma cidade, mas vemos isso também entre países. Essa solidariedade, essa empatia. Outra coisa que também não estávamos enxergando é o meio ambiente, o descaso com esse meio ambiente. Nós simplesmente deixamos para o outro cuidar do meio ambiente, deixa as ONGs cuidarem do meio ambiente. E eu continuo a não fazer separação dos lixos, né? Eu continuo a não fazer. Eu continuo simplesmente jogando lixo no chão, lixos que vão entupir os bueiros. Eu continuo me utilizando de embalagens plásticas como se nada tivesse acontecido. Continuo poluindo os mares e rios. Mas a pandemia nos fez enxergar o azul do céu que antes era só nevoeiro. A poluição baixou para todos. Mas nós conseguimos ver também animais andando pelas ruas em vários países. Enxergamos rios e mares mais limpos. Conseguimos ver peixes dentro desses mares, dentro desses rios. Então, a pandemia está mostrando para a gente o lado ruim e o lado bom da coisa. E aí a gente se lembra que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Sede Perfeitos, no item 4, tem lá os bons espíritas. E lá Kardec nos diz que o Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, porque é isso que tornará cada um de nós homens de bem. Isso, obviamente, independente da religião que professemos. O que temos que fazer é o bem. E aí muitos de nós nos deparamos com viagens planejadas, muitas até compradas. E a gente simplesmente não pôde fazer, porque elas foram canceladas. E a única viagem que nos resta fazer nesse instante é a viagem interior. É a viagem do autoconhecimento. É a viagem em que eu vou ter que me perguntar o que eu tenho feito da minha vida até aqui, com todos os ensinamentos que obtive nos livros, nas palestras, nos seminários, nos grupos de estudo. O que eu fiz com tudo isso que eu aprendi até aqui? E mais, como é que eu vou gerir a minha vida quando isso tudo passar? Como é que eu vou fazer? É lógico que a gente não pode imaginar que a gente um belo dia acordou com coronavírus, um dia a gente vai acordar sem coronavírus e que tudo voltará a ser como era antes. Isso só vai depender de nós. E cada um de nós tem um processo evolutivo. Cada um de nós tem um passo. A questão é, como é que eu vou agir? O que eu aprendi com essa pandemia? Quando uma aflição, meus amigos, ela vem dessa vida,
a gente pode transformar nossa conduta, amando, respeitando o nosso semelhante, fazendo o bem. Mas quando essa aflição vem do passado, a gente não consegue identificar, a gente não vê motivo para que ela esteja acontecendo, nós só temos um caminho: entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque a gente sabe que há um propósito em tudo que acontece nas nossas vidas. E a gente também sabe que o sofrimento é como uma tempestade. Vai passar. E não vamos nos esquecer jamais que fé não é acreditar. Fé é confiar. O Espiritismo nos oferece uma fé raciocinada. Eu confio porque eu tenho uma base. Eu não sei a razão do sofrimento pelo qual eu passo nesse momento, mas eu sei que existem múltiplas existências. Eu sei que essas existências são solidárias. E eu sei que Deus é justo e bom. Isso é religião. É nos entregarmos nas mãos de Deus. Mas há um momento em que o desespero toma conta de nós, e em fazendo essa viagem interior, pode ser que cheguemos a um momento em que comecemos a pensar que é tarde demais. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou mudar? Não dá mais tempo. E aí a gente se lembra das palavras também de Kardec, que nos diz que após a noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida. E aí o que vai ser possível para a gente fazer? A gente pegar essas experiências do passado e transformarmos em boas resoluções para o nosso futuro. E aí agora eu gostaria de terminar nossas reflexões trazendo duas frases. Uma é de um dramaturgo francês de nome Molière. Molière diz assim: não somos responsáveis apenas por aquilo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E aí me remete àquela frase contida no Livro dos Espíritos, quando os benfeitores nos dizem que não adianta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E aí a outra frase é de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim para nós: mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um caminho a fazer. Chegou a hora de nós nos enxergarmos como irmãos. Chegou a hora de nós fazermos a nossa parte para tornarmos essa sociedade da qual fazemos parte mais justa e mais igualitária. Sempre nos lembramos de Kardec quando empunha a bandeira do Espiritismo, que diz para cada coração: fora da caridade não há salvação. Que Jesus abençoe essa casa de amor e que Jesus abençoe cada um de nós. Agora, aproveitando essa atmosfera, essa ambiência que essa casa criou para nós que estamos aqui nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, gratidão, Senhor, gratidão pelas reflexões que chegaram até nós nesse dia de hoje. Gratidão pela oportunidade bendita dessa encarnação. Gratidão pela saúde, gratidão pela dor, gratidão pela vida, gratidão pelo alimento, mas também gratidão pela fome
que pode visitar a muitos de nós. Gratidão, Senhor, por todos os meios que o Senhor encontra de nos fazer espíritos melhores. E o que pedimos, Senhor, neste momento, é que os homens se vejam como irmãos, que nós possamos nos colocar no lugar do outro, que nós possamos nos resignar, que nós possamos ser solidários com a dor alheia, Senhor. Por fim, pedimos seu bálsamo amoroso para toda a humanidade que necessita tanto, Mestre amado, entender o que significam caridade, igualdade, justiça, fraternidade e amor. Que assim seja, graças a Deus.